Ei, gente, tudo bem? Vamos olhar a página 30 e a página 33 do livro de vocês, ok? Então, página 30, os estudantes e os cursos. Meu nome é Paula Santos. Sou estudante de antropologia na Universidade de São Paulo, no Brasil. Então, meu nome é. Remember that you have two ways of saying your name in Portuguese. You can either say you call yourself blah blah blah. So, eu me chamo Vanessa. Ou meu nome é Vanessa. But please remember not to mix the two, okay? Eu sou estudante de antropologia. So, I am a student. So, remember that you can, because you have so, you know that the conjugation is eu, you can drop the subject. But I think it's a good thing for you to always use the subject so that you don't forget, okay? Então, eu sou estudante de antropologia. Remember that when you're talking about the name of a course, it should be what? Letra maiúscula, okay? You should capitalize the name of the course. Antropologia na Universidade de São Paulo. Pay attention to the pronunciation of universidade. The U is always pronounced as U, never you, okay? And remember that it's the name of a university, so it's going to be capitalized as well, okay? And notice that na, that is the preposition em and the article a. Em a, na. Na Universidade de São Paulo, no Brasil. Então, em o Brasil, no Brasil. Before names of countries, we usually use the article in Portuguese, okay? There are exceptions, of course, but generally you have the article. So you say o Brasil, a Colômbia, a Bolívia, os Estados Unidos, o Canadá, a China, okay? Todos os dias, so remember that todos os dias, we have seen this, the adverb of frequency, every day, todos os dias, all the days, ok? Todos os dias, chego, so I arrive, o verbo chegar, I arrive at a faculdade às 8 horas. So faculdade is not faculty, okay? It's a false cognate. Faculdade means college, okay? So I arrive at college. So you can say faculdade ou universidade. A faculdade. So notice that acento grave, remember what I explained? So this means that you have the article, you have the preposition a and the article a together, okay? So I arrive to the college, okay? I arrive, and we use the preposition a with the verb chegar. Às 8 horas. Notice as, how you say at in Portuguese, ok? Às 8 horas. Depois das aulas, so after class, ok? Então, depois de, so you have as aulas, depois das aulas, so after classes. So, depois das aulas, das 4 às 7, so from, então, de as, das. So, de mais as, das. So, from 4 to 7, ok? Das 4 às 7, trabalho no escritório. So I work in the office, ok? Então, no escritório. Neste semestre, so neste você tem em mais este, neste, ok? In this semester. Neste semestre, estudo antropologia contemporânea, mitologia e simbolismo, identidade cultural e etnologia comparada. So these are the names of the courses that she's taking during the semester, okay? Meu curso preferido. So notice that curso is masculine, so my is going to be in the singular masculine, ok? Então, meu curso preferido, so my favorite course, meu curso preferido é mitologia e simbolismo. O curso de etnologia comparada é difícil, mas o professor é muito bom. But the professor is really good. Notice the mas, ok? Não mais. Mas o professor é muito bom. Também gosto do curso de identidade cultural. So, eu também quer dizer I also, I like this too, ok? Então, eu também gosto do curso. Notice, remember the preposition de always follows the verb gostar. Eu gosto do curso de identidade cultural. É fácil, é muito interessante. So, it's an easy course and it's very interesting, ok? Bom,
So let's see here what you should be able to answer according to that. Então, o que a Paula estuda? So notice that you have o que, that means what. And remember that o que a Paula estuda. So this is the information that I want. What does she study? Okay? Então, o que a Paula estuda? So that's why we should use pronouns so to make it easier. So you can repeat a Paula estuda, or you can use the pronouns, the personal pronouns we have learned. Ela estuda. So because you're talking about Paula, it's a third person, you don't have to worry about changing the verb. Just repeat the verb. A Paula, ou então ela estuda. Ela estuda, then you look for the information. Antropologia. Ela estuda antropologia. Okay? So that is her major. Ela estuda antropologia. So notice that in English you say, what's your major? In Português, we don't have majors and minors, okay? So you just ask, what do you study? Okay? Então, o que você estuda? Então, o que a Paula estuda? Ela estuda antropologia. Oh, repeated the question here. Onde ela estuda? Quero voltar aqui. Onde ela estuda? So, onde means where, okay? So, this is the information that I want you to look in the text. Então, onde ela estuda? So, let's organize the answer first. Ela estuda. Now I'm going to the text and I'm going to find out where she studies, ok? Então, ela estuda na Universidade de São Paulo. Ela estuda na Universidade de São Paulo. We also say USP, ok? That is the short name for Universidade de São Paulo. A que horas ela chega à universidade? So, a que horas, that is the information I want. At what time does she arrive at the university or in the college? Então, ela, so let's structure the answer. Ela chega, so let's repeat the verb, just repeat it. Ela chega à faculdade. Now, let's go back and see what time she arrives, ok? So, this is the information we want. A que horas ela chega? Então, ela chega à faculdade às 8 horas, ok? Tá bem aqui. Ela chega à faculdade às 8 horas. Então, ela chega à faculdade às, acento grave, às 8 horas. O que ela faz à tarde? Então, o que ela faz à tarde? What does she do in the afternoon? So remember that you're not going to use the verb to do in the answer. You're going to use the verb that describes whatever she does in the afternoon. Huh? So what does she do? O que ela faz à tarde? So o que, what? So this is the information we are going to search for. Então, ela. Now we need to find out the verbs, ok? À tarde. Então, vamos ver. Neste semestre, tarará, meu curso preferido é metodologia, comparado, também, faço interessante. Chego à universidade às 8 horas. Depois das aulas, das 4 às 7, trabalho no escritório. So this is what she's saying. I work at the office, ok? Então, o que ela faz à tarde? Ela, so she works, ela trabalha no escritório. Escritório, acento agudo no O. Acento agudo no O. Qual é o curso preferido da Paula? So, which is Paula's favorite course? Qual é o curso preferido da Paula? So, the favorite course of Paula. So this is the structure in Portuguese. You cannot say Paula's favorite course. Never, never. You are going to say the course favorite of Paula. Ok? Então, o curso preferido da Paula. So her favorite course. Ok? Paula's favorite course. O curso preferido da Paula. Now you need the verb. So let's go back and find out. O curso de etnologia, meu curso preferido é mitologia e simbolismo. Então, o curso preferido da Paula é mitologia e simbolismo.
Por que ela gosta do curso de identidade cultural? So, por quê? And it's two separate words, okay? That means why. When you say because, you're going to have porquê as one word, ok? Então, por que ela gosta do curso de identidade cultural? Então, ela gosta do curso de identidade cultural porque, so because, porque. Então, também gosto do curso de identidade cultural. É fácil e muito interessante. So, because it's easy, porque é fácil e muito interessante. And very interesting, né? É fácil e muito, muito interessante. Isso. Agora aqui. Este é o meu amigo Tom Martin. Então, this is my friend Tom Martin. Tom é dos Estados Unidos e estuda português na USP. Então, amigo, singular, masculino. Então, meu amigo. Este é meu amigo Tom Martin. E Tom é dos Estados Unidos. So, he is from. So, remember the preposition de can mean of or from. Ok? Então, ele é dos Estados Unidos. He is from the United States. So, you have the preposition de and then os Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E estuda português na USP. So, you see that here, Universidade de São Paulo, ok? USP. Ele também estuda literatura brasileira, história e geografia do Brasil. Tom é uma pessoa muito responsável e estudiosa. So notice that you say, Vanessa, how come Tom is, uses the pronoun he, his, and then it's estudiosa, feminine. It's because you're talking about person, okay? And person, the word person in Portuguese is feminine, okay? Então, Tom é uma pessoa muito responsável e estudiosa. Now, if you want to say Tom is responsible and studies, so you are going to say Tom é muito responsável e estudioso, ok? Ele chega à universidade às 10 horas. Então, Paula chega às 8 horas e Tom chega às 10 horas. Ele fala português todos os dias com os colegas da turma. So, colegas da turma, remember? Classmates. Turma means your class. À tarde, so in the afternoon, à tarde ele estuda na biblioteca ou pratica português no laboratório de línguas. Ok. Então, a pergunta, de onde o Tom é? So, remember that in English you say, where is Tom from? So, the preposition is at the end. In Portuguese, the preposition is never, nunca, nunca, nunca at the end of a sentence. So, it's going to begin the question, okay? So, de onde? From where? Okay? Not where, blah, 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 from. From where? Então, de onde o Tom é? Então, o Tom é, repeat the verb, and then dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. O que Tom estuda na USP? So, né, o que, this is the information I want. What does he study at USP? Então, ele, so let's use the pronoun so we don't have to repeat Tom, né? Então, ele estuda, so what does he study? Ele estuda português na USP, ok? Ele estuda so it's the name of the course, that's why it's going to be capitalized. Ele estuda português na USP, Universidade de São Paulo. Quantos cursos o Tom tem este semestre? Então, quantos? How many? And why is it in the masculine plural? Because cursos is masculino plural, ok? Então, quantos cursos ele tem este semestre? Então, ele tem, so tem, it's the verb to have, ok? It's an irregular verb. So, quantos cursos ele tem? Ele tem, então vamos ver. Então, ele tem português, literatura brasileira, história e geografia do Brasil. Então, ele tem 5 cursos. Ele tem 5 cursos.
A que horas o Tom chega à universidade? Então, at what time does Tom arrive? So, a que horas, that's the information you want. So, you're going to start with the pronoun he arrives. Ele chega à universidade ou à faculdade. Pay attention to the pronunciation of universidade, ok? Não é universidade, universidade. Universidade às 10 horas. 10 horas. E o que o Tom faz à tarde? Então, aqui, à tarde, ele estuda na biblioteca ou pratica português no laboratório de línguas. Então, à tarde, in the afternoon, à tarde, ele estuda na biblioteca, na biblioteca, ou pratica português, So you see that it's not capitalized because it's not the name of the course, ok? Pratica português no laboratório, acento agudo no O, laboratório de línguas, ok? So the language lab, línguas, ok? Isso, gente. So use this for you to practice the structures, how you answer the questions, okay? And for you to memorize the question words, right? Where, who, at what time, when, okay? Which. Obrigada, gente. Tchau.